Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Iago. Aqui quem fala é Pedro Vaz, é um prazer imenso estar falando com vocês nesta manhã de terça-feira. E hoje nós temos aí um tema bem legal que a gente vai cruzar, né, fazer um crossover bem legal entre o papo de saúde que a gente traz aqui na coluna e juntar um pouco com uma visão política em relação a isso, não é, Ju? É isso mesmo, Pedro. E não teria outra forma a não ser um tema, digamos, polêmico, assim, porque quando a gente fala em política, a maioria das pessoas pensa assim, não é pra mim, eu não quero falar sobre isso, é sempre um tema de discussão, porque cada um tem a sua opinião, cada um quer expressar a sua opinião e quer puxar pro seu lado. Mas acho que o grande sacada da política também é a gente pensar num bem comum todos. Então, para falar hoje sobre esse tema, né, a gente traz o convidado especial, é o Márcio Machado. Ele é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É advogado e político brasileiro, formado e pós-graduado em ciência política e atualmente é o nosso deputado estadual aí do estado de Santa Catarina. Márcio, seja muito bem-vindo aí à nossa coluna e bom dia. Bom dia a cada uma. Primeiramente é uma honra e uma satisfação estar aqui nesta bancada, ainda mais falar sobre saúde, falar sobre qualidade de vida, trabalhar e transformar a vida das pessoas. Isso me engrandece, isso me deixa muito feliz e alegre. Obrigado. É isso aí, Márcio. Você falou uma chave ali bem importante, que é transformar a vida das pessoas, e a gente pensa muito dessa forma. A gente pensa muito numa saúde preventiva. Então eu já faço um link já com a primeira questão que a gente quer abordar com você, que muito a gente tá falando aí agora, a gente tá vendo dessa questão da pandemia, de tudo mais, da saúde, e a gente vê um sistema de ensino assim que parece que é um pouco engessado, ele não muda, ele não transforma. Você acha que na base, na escola, não teria que mudar esse método de ensino, trazer questões, por exemplo, para falar sobre saúde, falar sobre alimentação nas escolas? A gente vê temas que parece que, eu acho que se perdeu um pouco. As pessoas estão mudando, a humanidade está mudando, e a gente está vendo o quanto é importante falar de saúde. Então, por que não começar na base? O que você pode falar para a gente sobre isso? Pois bem, obrigado pela pergunta, de fato, mas antes permita-me contextualizar. Quando a gente fala em política, nós temos que trazer a raiz do que é política. O homem é um animal político. Como diria Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, o homem é um animal político. Quando eu não quero falar em política, eu estou também fazendo política, que é uma política conservadora, uma política que está tudo bem, está tudo certo, e que os outros definam por mim. Então a política é a arte de liderar a si mesmo, a sua comunidade e a sua família. Então o que nós precisamos fazer? Nós temos que contextualizar. Então todos nós somos animais políticos. Então eu faço política todo dia, quando eu vou acordar, quando eu vou fazer um exercício. Pois bem, na questão da saúde, o que nós observamos hoje, que o Ministério da Saúde não é da saúde, mas da doença. Por quê? Porque ele trata a doença. Poucas atividades, poucas ações políticas são direcionadas para a prevenção. A gente não vê isso. E na escola, onde o aluno está absorvendo como uma esponja até os 7 anos, dentro da programação neurolinguística, e hoje eu sou practitioner sistêmico em PNL, nós entendemos que o ser humano, cada um tem uma chave, cada um tem um acesso. Então nós somos os três, visuais, auditivos e sinestésicos. E de repente está na sala de aula e hoje o professor, ele trabalha áudio visualmente. Então ele escreve e ele fala. Mas de repente, Pedro, tem um aluno que está agitado. Por que ele está agitado? Porque ele é sinestésico, ele precisa fazer, ele precisa agir. Então, para que o professor hoje tenha um conhecimento amplo, ele precisa ter novas ferramentas. Porque o conhecimento apenas é como se fosse uma embarcação carregada de ouro e de repente vem uma tempestade, afunda essa embarcação e quanto é que vale esse ouro? Lá no fundo da zona abissal, não vale nada. Então o conhecimento sem a transmissão, ele não vale nada. Então o que nós precisamos ter? A ação dentro deste conhecimento, e a arte hoje é você aprender, desaprender e reaprender. Muitas vezes o professor, não por culpa dele, mas pela visão, pelo mapa de mundo dele, ele entende que aquele conhecimento está tudo bem, mas tem muita informação chegando e que nós precisamos estar nos adaptando. Por isso, eu sempre coloco que o aluno, ele é muito importante, porque até os 7 ele é uma esponja, dos 7 aos 14 ele modela.
Então, se o professor fala o seguinte, fumar é errado, mas ele vai ali fora e fuma, então ele fala, não, pera, fumar é certo. Você olha a mãe dele fazendo assim, não, mentir é errado, mas de repente a mãe dele mente pro vizinho. Não, mentir é certo, porque ele vai modelar não o que você fala, mas o que você faz. Então nós precisamos estar atuando nesse conceito. Por exemplo, o sol. Existe a heliofobia. O pessoal tem medo do sol, mas antigamente existiam os heliocentros, que eram para terapia através do sol. Então, se você pega lá 10 a 15 minutos por dia de sol, das 10 às 2 horas, você tem um hormônio chamado vitamina D3, que colocaram como errado, na realidade ele é um hormônio, e que você começa a se empoderar, você começa a trazer resultados positivos. Então, e é os isso benefícios que está trazendo já essa vitamina, a gente está vendo os estudos, eu acompanho muito, você também, eu vi que acompanha muito o Dr. Laí Ribeiro, ele traz muito esse conceito também, e justamente sobre isso, assim como a política, a alimentação saudável, a saúde, ela também tem um preconceito, que nem você falou, a pessoa só pensa no político, ela não pensa nessa forma de agir como um político, né? Até mesmo na tua comunidade, até mesmo na sua família, né? Essa forma assim, então isso realmente é importante. E aí quando a gente fala dessa questão mesmo do ensino da base, é isso que eu quero, tipo, o que você acha, assim, diga, pode ser de coração aberto mesmo, dizer assim, não, mas por que o método de ensino não é mudado, por exemplo, nas escolas, assim? Por que você acha que você acha que é possível? Então vamos começar por aí. Você acha que é possível mudar essas questões, por exemplo, você colocar, falar sobre alimentação, falar sobre os tipos de alimento, falar que não adianta a pessoa tem fontes de energia, tem fonte de proteína, falar isso para criança, que nem você falou, não precisa nem ser para criança, pode ser para o adolescente, então, para ele aprender isso, para ele aprender que vai trazer consequências, tudo que ele escolher hoje vai gerar consequências no futuro, principalmente através da alimentação. Então, você acha que é possível mudar esse método? Falar também um pouquinho de economia, por que não de economia? Porque a gente vê que a maioria das doenças hoje aí é de pessoas que estão perdendo tudo e elas estão tão apegadas no meio, no material, que elas esquecem o essencial que é a vida, de viver. Elas não estão no momento presente, elas estão tão apegadas no meio, nos bens, e falar para as pessoas, a importância de você saber o quanto você ganha para você gastar, falar que crédito é dívida, entendeu? Às vezes é bom o crédito, claro que é, mas é uma questão de equilíbrio, que é o que a gente sempre traz aqui no programa também. Você acha que é possível mudar isso, Márcio? Eu acredito que sim. Eu acredito que a base da educação ela deve ser alterada. Agora, o que nós precisamos? Precisamos de pessoas que pensem como nós estamos pensando aqui. Nós estamos perdendo o jogo. Infelizmente, essa é a verdade. Quando a gente fala em economia, nós temos um dízimo pessoal. Não sei se o pessoal faz isso. O que é o dízimo pessoal? É quando eu pago para mim mesmo. Então eu recebo no final do mês, eu pago telefone, internet, pago IPVA, pago luz, mas eu não pago para mim mesmo. Existe uma técnica que é o dízimo pessoal. 10% que eu ganho, eu coloco numa aplicação segura para criar, chamado criadouro de dinheiro. Então, se a gente ensina a criança que quando ele ganha lá, por exemplo, R$10, Pedro, de mesada, e ele guarda R$1, em pouco tempo ele vai criar essa inteligência para a economia, e ele vai criar esse criador de dinheiro que vai atrair mais dinheiro, porque o dinheiro, o que acontece, ele é uma energia, tudo é uma energia. Então, a hora que você, lá como criança, de repente é colocado uma roupa muito bonita, e você vai num lugar especial, que é numa igreja, tá lá um padre ou tá um pastor, e ele fala o seguinte: é mais fácil entrar um camelo num buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Daí tem um ponto. Ele chega em casa, ele vê na internet ou na televisão um camelo que é muito grande, e a mãe dele tá costurando a roupa dele, e ele pensa o seguinte: peraí, é mais fácil um animal desse tamanho entrar nesse buraquinho do que um rico entrar no reino dos céus. Daí ele fala o seguinte: eu quero ser pobre. Ele declara para o universo que ele quer ser pobre. Só que existia não um ponto, mas uma vírgula, porque a metáfora é: antigamente em Jerusalém existiam os muros, existia uma portinhola de agulha, que era um buraquinho. Para o camelo passar depois das 6 horas, que era tudo fechado, porque era muita insegurança, ele tinha de passar descarregado e de joelhos. Isso quer dizer o quê? Para você entrar no reino dos céus, tem que entrar de forma humilde, e você não leva nenhum bem material.
Tu queria levar o teu celular, né? Você que tá me escutando, mas não pode. Vai levar a experiência, né? É isso que vai levar. E é justamente o que a gente sempre coloca aqui nos programas, essa questão mesmo das crenças, né? Dos paradigmas que as pessoas criam, principalmente em todas as questões da nossa vida. Quando a gente fala de política, realmente é um pilar importante da nossa vida. E Márcio, você falou ali muito sobre a questão da esponja dos 0 aos 7 anos e depois até dos 8 aos 14 e o modelamento, né? Eu vejo isso muito na prática, a dificuldade, a exigência que é de você alterar alguma coisa em um adulto. Seja na questão física do exercício, né? Você pegar, por exemplo, um exercício que não fez muita prática esportiva na infância, ele tem uma dificuldade maior em consciência corporal. E se for falar sobre mudança de hábitos, transformação pessoal, nutrição, tudo isso, aí é muito mais profundo. Então eu acho que isso conecta muito com a questão que o Ju perguntou do sistema de ensino. E se a gente mudar lá na base, mudar a orientação inicial, né? Só que também vai entrar naquela questão exemplar dos pais. Então, se a criança às vezes vê alguma coisa na escola e chegar em casa vê diferente, ela vai, dependendo da fase dela, vai começar a modelar aquilo. E eu percebo isso muito dentro do esporte, dentro da saúde, dentro da atividade física, ainda mais nesse momento hoje que ninguém está falando sobre como melhorar a imunidade, como potencializar. Tomar sol nesse período que você destacou das 10 às 14, praticar algum exercício físico diariamente, controlar tua alimentação. E é isso que eu quero que você explique um pouco após a gente fazer um intervalinho agora, tá? A gente conversar sobre esse assunto. Viva com Saúde está de volta, agora 7h21, e o oferecimento de Espaço Fit Alimentação Saudável, as melhores e mais saudáveis soluções você encontra aqui. Lajaica Centro de Treinamento, promovendo saúde e evolução humana através do exercício físico consciente. E o mais que visual, entendemos design com essência de produtos e marcas. E Suplement Store, com melhor atendimento, suplementos e vestuário você encontra aqui. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix Saúde. Viva com Saúde no segundo tempo ao vivo. Vamos lá, Iago. Bom, pessoal, estamos de volta aqui falando com o Márcio, e eu vinha falando, deputado Márcio, e eu vinha falando a respeito da questão da saúde, atividade física, e o quanto ninguém está, principalmente questão do Ministério da Saúde e órgãos, enfim, a própria mídia, não está falando muito a respeito de como a gente melhorar nossa imunidade e prevenir, né, nosso corpo desse momento aí. Então, Márcio, o que tu acha dessa situação? Você até mesmo mencionou no início do nosso programa que o Ministério da Saúde hoje é o Ministério da Doença, né? Ele foca muito no resultado da doença. E eu acredito que é a mesma coisa que está acontecendo agora. O que tu acha? Eu acredito que na base, que é a educação, a hora que nós colocarmos como se fosse um mantra na cabeça das pessoas, o conhecimento de Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, ele diz o seguinte: que o seu alimento seja o seu remédio, o que seu remédio seja o seu alimento. Quando você compra um remédio na farmácia, ele remedia, ele não cura. Tu pode perceber que nossos pais têm um monte de remédio tomando. O remédio, para ser patenteado, ele tem que ser como se fosse um alienígena, tem que ser criado. Porque se não patenteia, por exemplo, vitamina D3, vitamina A, cloreto de magnésio, e por isso que eles não informam a gente. Você sabia se quando a gente faz bastante exercício, vai lá na academia do Pedro Vaz, faz bastante exercício, e se você não suplementar com cloreto de magnésio, pode dar morte súbita. Por quê? Porque precisa suplementar. Então, a partir desse momento que a gente colocar isso como um mantra, a gente começa a modificar a ação. O Pedro colocou: Márcios, como é difícil a gente alterar o hábito das pessoas, a ação das pessoas. Existe uma configuração que, para que você altere um hábito, você precisa de 21 dias. Eu pergunto para você que está me escutando: você tem um hábito de passar o fio dental todos os dias? Às vezes, não sei, às vezes de vez em quando. Mas escovar os dentes, nós escovamos. Todo mundo acordou, fomos lá, escovamos os dentes. Não precisamos estar motivado para escovar os dentes. Agora, se você fizer 21 dias passar o fio dental, tu nunca mais vai deixar de passar o fio dental. Então, nós temos que compreender esse tipo de ação. Então, por exemplo, a imunidade. Como é que eu consigo aumentar a minha imunidade? Você sabia que tem uma cadeira nos Estados Unidos de medicina chamada psiconeuroimunologia? As doenças vêm através da emoção.
Muitas vezes a pessoa está com câncer de mama porque perdeu um filho. Então foi tão forte aquilo que depois de 2, 3 anos vem um câncer. Então o que nós temos que começar a pensar? Nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que agimos, porque dentro da psicologia é pensamento, sentimento e ação. Só que o contrário também é verdadeiro. William James, que é o pai da psicologia moderna, falou numa entrevista que a maior descoberta que o contrário também é verdadeiro. Então quando eu começo a agir, vem o sentimento e vem o pensamento. Então você pode começar a agir. Márcio, eu tô cabisbaixo. Então você, quando tá cabisbaixo, se você estiver olhando para o chão, você tá tendo uma conversa interna chamada self-talk, tendo sensações e emoções. A programação neurolinguística detectou através dos estudos que quando você olha para baixo tem esse tipo de sentimento. Por isso, quando a pessoa tem aquela vontade de suicídio e liga para um canal específico, pergunto para ela: para onde você tá olhando? Tá olhando para baixo. Então eles pedem, olhem para frente ou olhem para cima. Quando eu olho para cima, eu acesso o canal visual. Quando eu olho para frente, o canal auditivo. E eu rompo essa barreira da depressão. Então pode ver, quem joga vôlei não tem depressão, porque tá acessando uma outra chave, um outro canal. E é importante ressaltar que a saúde vai a cavalo, mas volta a pé, né? Então ela vai a cavalo, então ela transforma uma doença, mas para tu recuperar a saúde, ela vem a pé. Isso que nós temos que começar a compreender. Por exemplo, hábitos saudáveis de você: Márcio, não consigo caminhar lá fora, tá chovendo, tá muito frio. Caminhe 10, 15 minutos. Dentro de casa? Dentro de casa. Ao redor da mesa? Ao redor da mesa. Tá tudo certo. Tem um programinha chamado Pedômetro. Sabia que a Organização Mundial de Saúde fala que se você não caminhar 10 mil passos por dia, você é sedentário? Olha só. Então nós temos que começar a ter hábitos. Márcio, não consigo. Faça. Não consigo. Faça que tu vai conseguir. Porque é assim que nós vamos fazer. Não, então finja que tu faz, né? Tô meio até chateado. Se tornar um hábito, né? Sorria. Justamente. Pra gente sorrir, a gente mexe no nosso rosto 28 músculos. Pra gente ficar franzido, 32. Sorria mesmo que seja por economia. Justamente, e quando você traz essas questões aí, tá muito ligado ao que a gente já vem falando ao longo dos programas aí. A gente traz todas essas questões, trouxe da neurolinguística, dos 21 dias para transformar um hábito. Então essas questões aí que vão te trazer uma saúde preventiva. Não adianta. Essa questão do remédio, a gente já falou aqui também, que remédio ele serve para remediar, não para curar. Você não vê um remédio para curar, por exemplo. E você vê o quanto tá grande a fila nas farmácias, e você faz um reflexo muito grande com a nossa cidade. Você olha a quantidade de farmácias que tem. Saia lá do bairro do Guarujá, por exemplo, e vem até o centro e conte quantas farmácias tem ao longo do caminho do seu trajeto. Eu chuto no mínimo 20. E a gente precisa de tudo isso. Eu tava vendo um estudo lá da quantidade de remédio que foi consumido agora por dentro dessa pandemia. E daí, as pessoas estão se enganando. Justamente se enganando. Então a gente sempre reforça, a gente sempre vai trazer essa saúde preventiva através de alimentos, através de suplementação, através de rotina, através de atividade física. Eu e o Pedro, a gente sempre traz isso muito aqui ao longo dos programas, e a gente traz por experiência própria, porque a gente faz, a gente coloca em prática e pode mostrar coisas que a gente faz. Então a gente não traz nada a gente inventado, fulano, não, a gente traz. A gente leu, a gente absorveu a informação e transformou em hábito e transformou numa rotina. E Márcio, esse lance que tu falou agora, a gente tem que voltar lá na base, né? Porque o remédio também foi ensinado para a criança lá na infância dela através do pai, e hoje a gente vê que é tudo uma conexão entre a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a mídia. Então há uma conexão muito forte entre isso, e aí é muito difícil você combater. Como você falou, a gente está perdendo essa luta, porque é tudo em cima do quê? Do fast food, da alimentação de micro-ondas, alimentação fácil, né? Criou-se uma ideia de que tá tudo corrido e que eu não tenho mais tempo para cozinhar, para dar atenção ao meu alimento, para comer alimento. Até a questão do alimento orgânico se tornou besteira. Por exemplo, orgânico é muito caro, o orgânico é desnecessário, ou é uma vibe. Galera da gratidão gosta de comer orgânico, tem todo esse lance, né? Então eu vejo assim que a informação distorceu de uma forma que o natural hoje ele é o estranho.
E como tu falou, faça. A gente tem que agir. Então, se você tá acima do peso, significa que você tá sobrando energia, você tá consumindo muito alimento e não tá gastando. E é preciso realmente tomar uma atitude. Então é bem legal ver que a gente tem hoje pessoas na política com essa visão, com uma visão de reformulação, com uma visão de mudança na base. E eu já vi algumas escolas que elas já fazem um trabalho de levar as crianças para a parte do plantio, para a parte de colheita, para a parte de atividade física, no sentido de fazer atividade de artesanato, muitas coisas assim, justamente falando da questão dos sinestésicos que precisam estar na prática. Você acredita que esse sistema tem condições de, em algum momento, ser o sistema principal? Pedro, o que eu acredito que quando pessoas que têm essa visão de iluminar o sistema com a sua vela, com a sua tocha, que andam na escuridão, assumirem o papel de grandes líderes, nós vamos começar a mudar. É como se fosse a história do beija-flor. Tá pegando fogo na floresta. E vinha um animal, todo mundo fugindo. E vinha um animal que ia e vinha, pequenininho. Daí olharam, o que tá acontecendo? Que bicho é esse? Não, esse é o beija-flor. Perguntaram, o que você tá fazendo, beija-flor? Tô apagando fogo. Riram dele. Como riem da gente. Criticaram ele. Mas ele falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos apagar o fogo da floresta. E como é que é fazer a parte? É falar? Não, é agir. E aí eu resgato Mahatma Gandhi. Seja a mudança que tu quer no mundo. Apenas seja. Reverbere essa energia para as pessoas. E aí a gente começa a mudar. Porque quando a pessoa fala o seguinte, não, o orgânico, é uma vibe da gratidão. Pessoal, tenha mentores que tragam a fonte boa da vida. Nós temos aqui 2 seres iluminados. Nós temos aqui o Juliano e temos o Pedro. Sigam eles nas redes sociais. Vejam o que eles estão fazendo. Comece a modelar os melhores para você ser melhor. Se você anda em terreiro de peru, mas você é uma águia, você vai se transformar num peru. Mas você é uma águia. De repente alguém vai pegar, fala, não, você é uma águia. Não, eu sou um peru. De repente ele joga, aquela águia ela cai, mas um dia, pela sua transformação pessoal, ela vai voar como uma águia. E é isso que está acontecendo. É muita gente olhando para o lado, criticando as pessoas e não fazendo o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu acredito que cada um fizer a sua parte. Nós sabemos qual que é a nossa missão de vida. A minha missão é transformar as pessoas. Se você me pergunta, você é político? Não, eu sou um vendedor de sonhos. Você é palestrante? Não, eu sou um transformador de vidas. Cada palestra que eu ministro, eu consigo agregar muito valor para as pessoas. E depois, quando a gente vai na rua, a gente está em algum lugar, as pessoas, poxa, você ministrou uma palestra e mudou a minha visão de mundo. E se eu consigo mudar uma pessoa, é igual aquela história. De repente tinha um escritor e ele ia na praia andar para buscar inspiração, escrevia à tarde e à noite. De repente ele andando viu um jovem que parecia que dançava na praia. Olhou, chegou mais próximo, ele pegava a estrela e jogava pro mar. O que tá fazendo? Eu tô salvando essa estrela. A maré tá baixa, de repente o sol vem e vai queimar. Ele riu dele. Não vai conseguir salvar todas. Olhe quantos quilômetros tem de praia, quantas estrelas tem. Ele se abaixou, pegou a estrela, olhou para aquele senhor e falou, todas eu não vou conseguir, mas essa eu vou. Ele jogou. Naquela tarde o escritor não conseguiu escrever. Naquela noite o escritor não conseguiu dormir. No outro dia o escritor chegou, olhou pro jovem, se abaixou e jogou uma estrela. Se eu puder salvar uma pessoa através do meu trabalho, isso já para mim é algo extraordinário, já é algo que me eleva a minha vida. Então é isso que cada um tem que fazer o seu papel. Seja a mudança, faça o bem. Chega, já tem muita gente cri-cri, tem muita gente com raiva. Às vezes de repente tá andando e alguém buzinou, tudo bem, é aquele momento dela, não agregue valor. Tudo que você foca cresce. Tudo que você direciona energia vai aumentar. Então, aumente para as coisas que te dão bem. Às vezes tu tá meio cabisbaixo, não tem problema. Momentos. A vida é uma roda gigante. Vai ter momentos que tu vai estar bem, vai ter momentos que você vai estar ruim. Mas se você estiver conectado com o seu Deus, com a sua energia, com a árvore da vida, você vai ter energia para você continuar a tua jornada.